Mais um vídeo aqui do canal Start Cripto. E no vídeo de hoje a gente vai estar falando como ganhar dinheiro no mercado de criptomoedas. E um ponto muito importante para você começar a ganhar dinheiro no mercado de criptomoedas é investir em boas moedas, em bons ativos. E no caso, para fazer isso, a gente tem que seguir uma série de análises, seja análise técnica, seja análise fundamentalista. No vídeo de hoje, a gente vai estar falando sobre a análise fundamentalista, que é algo que falta muito nas pessoas que investem no mercado de criptomoedas. Muitas não sabem fazer, não sabem o que olhar, não sabem como pesquisar. Então, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como fazer essa análise da melhor forma possível. É claro que não vai dar para a gente abordar todos os tópicos, porque varia muito de acordo de ativo para ativo, mas eu vou tentar passar de maneira mais simplificada e de facilidade para entender possível. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí para a gente começar a falar. Então, primeira coisa, para a gente começar a fazer uma análise fundamentalista, a gente tem que olhar características tanto macroscópicas, como a relação desse ativo ou com as coisas que estão ao seu entorno, com relação aos seus concorrentes, com relação aos órgãos reguladores, e também características microscópicas, olhando dentro do próprio ativo. Para a gente saber se ele é um bom negócio, a gente precisa entender essa relação entre o macro com o micro, fazer essa relação desse conjunto para tentar entender se o ativo ele está valendo mais do que ele realmente deveria estar valendo, ou se o ativo está valendo menos do que ele deveria estar valendo, para saber se ele está supervalorizado ou está subvalorizado. Caso o ativo esteja supervalorizado, a gente entra vendendo ele. Uma ordem short, por exemplo, no mercado de futuros. Ou quando ele está subvalorizado, a gente entra com uma ordem long no mercado de futuros. Ou a gente compra na própria carteira spot. Então, para a gente começar a falar sobre isso, a gente vai passar de um quadro geral, passando para um quadro mais específico. Primeira coisa que a gente tem que entender na característica macro desse ativo é as suas relações. Para isso, a gente pode estar olhando algumas notícias, lembrando que notícias devem ser analisadas de forma mais cética possível. Você não deve acreditar em tudo que você lê e não apenas nas manchetes. Você deve ler e entender cada notícia e buscar a veracidade dessas notícias. Um site que eu recomendo para vocês estarem lendo é a Cointelegraph, que é um site muito bom, que tem muitas notícias. O Investing é um site legal para vocês saberem sobre notícias no mercado de criptomoedas também. Tem outros sites também, mas eu vou abordar isso em outro vídeo. Então, primeiro ponto, a relação desse ativo com o mercado. A gente consegue ver essa relação pelos vídeos, por notícias e por outras coisas também, como por exemplo processos. A Ripple está tomando um processo da SEC porque ela está sendo caracterizada por ser um security token que tem que ser regulamentado nos Estados Unidos. Então isso seria um ponto para deixar uma pessoa que quer investir na Ripple um pouco desconfiada já. Tá bom. Depois dessa parte macroscópica, que é a parte mais geral, para entender tipo, se o ativo realmente pode ir ou não, a gente passa para a parte microscópica. Essa parte microscópica a gente já pode dividir em duas partes. Essa parte ela pode ser dividida em análise qualitativa e quantitativa. A parte qualitativa seria mais sobre o que é o caráter desse ativo, por exemplo, como foi seu desenvolvimento, sua aplicabilidade, se ele é centralizado ou descentralizado, seu gerenciamento, seu marketing, sua equipe. É algo que é mais intangível do que é propriamente palpável. A gente tem que buscar essas informações e tentar entender essa relação que ela tem entre si mesmo e entre os outros ativos também. Ele é várias impressões que você vai ter sobre esse ativo. E a análise qualitativa, ela é feita com dados, números, medidas, tudo que é mais palpável, mais tangível. Por exemplo, o supply, o custo, a liquidez, as transações, números, quantidade de pessoas que detêm essa moeda, quantidade de pessoas que movimentam ela, tudo isso influencia nessa parte quantitativa. Agora vamos começar a falar um pouco mais sobre a análise qualitativa.
sobre as qualidades do ativo. Nesse ponto, a gente pode ver alguns tópicos, como por exemplo, lendo os white papers, a gente pode tentar entender de maneira mais assim, é, esmiuçada se o ativo ele é sustentável ou não. E como você vai fazer isso? Você vai fazer isso lendo a sua proposta e comparando com os que já existem. Porque muito provavelmente o ativo não vai ser um ativo revolucionário, um ativo que veio para trazer algo totalmente novo. Porque é muito difícil que já tem vários, então a chance de repetir uma ideia é muito grande. Por exemplo, se o ativo for sustentável, ele vai ter um white paper bem estruturado, com uma proposta muito boa, clara e que traz informações convincentes. Dentro dessa proposta, ele também tem que ter um leque para ele poder estar crescendo, um leque de crescimento. E como a gente vai ver isso? A gente vai ver isso pensando em algumas coisas, tipo, o porquê que esse ativo cresceria em relação ao mercado. Por que que eu investiria meu dinheiro nisso e não em outro projeto? Por que que esse ativo é melhor do que outro ativo? Então aí a gente já entra também em outro ponto interessante que se caso essas respostas forem afirmativas, se o projeto tiver uma sustentabilidade legal, se ele for sustentável a longo prazo ou a curto prazo, dependendo do que você quer fazer com ele, e se ele tiver uma possibilidade de crescimento, e você já passa para outras perguntas que vai ser em relação aos concorrentes, como por exemplo, o porquê que eu investiria meu dinheiro nesse ativo que eu não investi ainda e não no meu concorrente. Por exemplo, a Acre ela vem para ter como concorrente a Chainlink. A Chainlink é uma moeda consolidada já que ela está no mercado há alguns anos. E por que que eu investiria meu dinheiro na Acre ao invés de investir na Chainlink? Primeiro, a Acre, ela vem se propor a fazer algo que a Chainlink ainda não faz, ou seja, ela traz algo mais revolucionário do que a Chainlink já é. Então, esse é um ponto positivo que a Acre se sobressai. A gente tem que fazer comparativamente entre dois ativos, por exemplo, entre dois concorrentes ou até mais, do porquê a gente tem que investir. Agora a gente pode pensar o porquê de eu investir em PointPay, sendo que eu posso investir na Binance Coin. Primeiro, a Binance já é uma empresa consolidada, é uma empresa global que já está no mercado e domina praticamente o mercado. A BNB é uma criptomoeda muito boa, que tem a sua usabilidade dentro da plataforma e ela acaba sendo um meio de negociação para também você estar meio que acompanhando o crescimento da própria corretora. Então ela poderia ser classificada como até um security token como ela é nos Estados Unidos, tanto que ela é proibida de ser negociada pela Binance. Então, o que acontece? Por que eu investiria na PointPay sendo que eu posso investir na Binance Coin? Um dos argumentos seria porque a PointPay é mais barata. Mas você ir no projeto dele, você pode ver que ele é insustentável justamente por causa disso. Os seus concorrentes se sobressaem em relação ao que a PointPay se propõe a fazer. E esse é um ponto muito importante da gente lembrar. Isso foi só um exemplo, não vamos entrar nesse assunto agora. Outro ponto também é o seu time de desenvolvedores. A base de um projeto é o seu desenvolvimento, ou seja, o time de desenvolvedores que está por trás desse desenvolvimento tem que ser muito bom, porque se ele não for muito bom, você não vai conseguir ter o seu projeto, ele não vai conseguir se sustentar, e isso vai impactar no projeto como um todo. Então, caso o time não seja bom, não seja dedicado, que não dê atenção, então você não deve investir nesse ativo. Qual que é a exposição que esse ativo tem ao mercado, no quesito assim, na relação de marketing? Ele tem uma exposição interessante? Ele tem uma exposição grande? Por exemplo, a Dogecoin ela tem uma exposição muito grande devido ao Elon Musk que está influenciando essa alta, essa subida que ela teve nos últimos anos. Contudo, ele é um ativo insustentável devido ao seu projeto. O projeto dele é um meme, ele nasceu para ser um meme. Então, mesmo que ele tenha uma exposição grande, ele é insustentável. Então, essas características fazem que você deva ficar um pouco assim receoso de investir num projeto como esse.
Ele serve para ser especulativo? Serve, mas pensando a longo prazo, ao longo prazo sim, a gente tem que olhar mais a sustentabilidade ao invés de olhar para esse lado de questão de marketing, entenderam? Então, pontos como esses são muito importantes na hora de você fazer uma análise. Esse vídeo ficou bem básico, mas é basicamente isso, vocês têm que olhar na parte qualitativa. Agora a gente tem que passar para a parte quantitativa. O que a gente tem que olhar na parte quantitativa? São os valores. Por exemplo, aqui no site CoinMarketCap a gente consegue ver muitos valores, é muito fácil, é muito intuitivo de olhar. Por exemplo, Cardano. Primeira coisa que eu gosto de olhar é o supply. Um supply muito grande dificulta muito um ativo se desenvolver de forma unitária. Mesmo que ele tenha um market cap muito grande e um supply muito grande também, o preço dele vai ser pequeno. Porque, para quem não sabe, o market cap ele é o valor total que tem circulante na moeda. É o valor de mercado dela. E esse valor de mercado e relacionado com a quantidade de supply é o que dá o preço da moeda, entenderam? Então, para a moeda se valorizar, o que tem que crescer é a quantidade de valor circulante dentro dela. Então, é por causa de oferta e demanda, o valor vai subindo ou descendo e o market cap vai subindo ou vai descendo. Então, a gente tem que olhar isso antes de pensar em investir numa criptomoeda. Se o supply é muito grande e a criptomoeda vai estar muito barata, a chance dela aumentar muito de preço, chegar a valer, por exemplo, no caso da Baby Dogecoin, ela chegar a valer $1 um dia, é impossível devido à quantidade de tokens que ela tem. A gente tem uma quantidade de dinheiro limitada no mundo e ela tem 420 quadrilhões de tokens. A gente nem pegando o PIB mundial, o PIB de todo o dinheiro circulante do mundo, a gente não consegue chegar nesse valor, mesmo se houver queimas enormes e assim, resultando num supply assim, menos da metade. Um quadrilhão é intangível também. 500 trilhões não vai chegar a $1. Vai ter que diminuir demais caso queira que chegue $1. Então, antes de vocês defenderem que tal projeto vai chegar a $1, lembrem sempre disso. Agora, outro ponto: volume de negociação. Para que serve o volume de negociação? Existem muitas shitcoins que se valorizam de forma muito rápida, mas na hora de você estar liquidando ela, você não consegue. Por quê? Porque o mercado funciona da seguinte maneira: quando tem mais gente querendo comprar, falando de forma bem simples, quando tem mais gente querendo comprar do que vender, o mercado sobe. Quando tem gente querendo vender mais do que quer comprar, o mercado desce. Certo, existem algumas shitcoins que as pessoas focam para hold, então isso diminui a liquidez do mercado, porque vai ter muita gente segurando as moedas, então ela vai ter um valor mais alto, porém, caso você precise liquidar, você não vai conseguir liquidar ela tão rápido, entenderam? Então, esse é outro ponto, o volume de negociação. A gente tem que saber se tem volume para conseguir liquidar caso a gente queira. A gente não, a gente pode lucrar, pode chegar aqui nesse topo, por exemplo, deixando de lado sem esquecendo que isso aqui é da Cardano. A gente pode segurar ela até aqui nesse topo e a gente ainda assim não conseguir lucrar esse valor porque a gente não consegue vender. Tem esse ponto também. Não é só ver o ativo subir, né? A gente tem que conseguir vender ele depois, entendeu? Então, esse é outro ponto muito importante. A quantidade de gente que segura a moeda também é importante porque a gente vê se o projeto é de opinião popular, como que o projeto tá, mas lembrando que nem sempre o que a comunidade defende é o que é a verdade. Por exemplo, nessas criptomoedas de cachorro. São insustentáveis e não tem o que falar contra elas. Só que a comunidade defende devido aos grandes influenciadores que falam que são boas. Então, esse ponto também é muito importante. O vídeo de hoje eu vou encerrar por aqui. Caso vocês queiram que eu traga mais assuntos como esse, deixe aqui nos seus comentários se você gostou, deixe seu like e até a próxima.